e agora a gente fala de mercado financeiro. Guga Almeida já está aqui conosco para bater esse papo pós-feriado. Guga, o CEO da Trade Insights. Muito bem-vindo, Guga. Bom dia para você. Fala, Felipe. Fala, pessoal. Bom dia. Pós-feriado, hein? Pós-feriado, feriado agitado ontem. Pois é, bastante agitação, muita coisa acontecendo. E até mesmo, Guga, a gente estava até comentando, né, a expectativa do mercado financeiro. A gente lembra o 7 de setembro do ano passado, o 8 de setembro, uma queda de quase 4% na Bolsa. Mas o 8 de setembro de hoje parece que está um pouco mais tranquilo, né? Parece que a gente não vai ter tanta movimentação negativa, até mesmo pelo que a gente viu na Bolsa de Nova York ontem, o EWZ subindo, o que é o ETF de Brasil, né? Como que você está vendo esse 8 de setembro, Guga? O que podemos ter aí pela frente? Pois é, Felipe, pois é. O mercado, ele abriu hoje mais animado, o nosso mercado está subindo agora 0,67, o nosso índice futuro. E ontem, né, nós tivemos aí uma movimentação forte de correção de petróleo, principalmente, o que traz aquela visão sobre a questão do futuro da inflação. Então a gente tem ali, querendo ou não, uma commodity que tem um peso muito forte nesse tema de inflação e de expectativas de inflação no mundo, essa commodity corrigindo, essa commodity caindo com força, como foi no dia de ontem, né, já abaixo dos $90, se a gente for olhar aí quanto está subindo no ano, já está abaixo de 10%, então isso tudo cria, né, um ajuste aí dos mercados qual era o mercado que mais estava sofrendo com toda essa questão de expectativa de inflação, principalmente no mercado tech. Aí a gente viu ontem Nasdaq subindo 2%. Acaba que nós estamos subindo agora 0,75. Vai ter uma outra, vamos lá, se a gente for pensar, né? Nossa bolsa vinha subindo bastante em função também de todas essas expectativas em relação à commodity. Quando a gente olha para as movimentações das empresas que são ligadas à commodity, que tem um grande peso no nosso índice, isso vinha fazendo com que a nossa bolsa vinha performando muito melhor do que lá fora. Eu acho que entra um novo movimento agora no mercado. E aí vai ser interessante a gente ver um novo movimento, uma outra postura dos players que estão operando, outros players se sentem mais motivados, vai ter um ajuste aí diferente, vai ter um comportamento aí novo no nosso mercado. Eu continuo, Felipe, enxergando que até ali o período de eleições a gente tende a ter uma lateralização com um viés mais de queda, porque o movimento que nós estávamos tendo anteriormente era o de alta. Acho que foi super positivo esse movimento de alta. Agora tem que se mostrar, a bolsa tem que se mostrar que durante esse processo agora de correção de ajuste, que a gente está tendo agora de curto prazo, que ela não vai devolver tudo aquilo que ela ganhou nessa movimentação de alta. Então é muito importante para a gente conseguir ver o sentimento, para a gente conseguir medir se de fato, os players que estão posicionados, eles querem manter essa posição para os próximos anos, ou tem muito mais um viés de especulação num determinado momento, ou de uma proteção para um determinado evento. Então acho muito interessante o que está por vir por agora. Mas pensar em problema de inflação, perder de certa forma a força, para mim é super positivo, porque para mim ele tá o grande risco, principalmente quando a gente olha para os Estados Unidos, para o processo de elevação de juros nos Estados Unidos. Em elevação de juros, Guga, acabou de sair aqui a elevação de juros lá na Europa. O Banco Central Europeu acabou de subir a taxa em 0,75 ponto percentual. Mais uma alta, né? A gente lembra que um tempo atrás houve aquela alta de 0,5%, depois de 11 anos com as taxas inalteradas, taxa subiu 0,5%, agora sobe 0,75%, tentando conter a inflação crescente lá na Europa, né? Significa que, de repente, a gente pode ter taxa mais alta, mais cenário recessivo na Europa, e isso traz consequência bastante forte para todo o mercado também, né, Guga? Pois é, eles demoraram bastante tempo para começar esse processo de elevação.
as coisas, acaba que o cenário também se deteriorou muito, né, e vem se deteriorando cada vez mais em relação à inflação. Não vai ser elevando juros que tu vai resolver o problema, né? A gente já sabe disso. Eu acho que vai ser muito bem discutido hoje nos próximos programas aqui da BMC, com a presença do Gani, do Cabral. Eles vão discutir bastante sobre isso, acredito eu, né? Mas tem que se fazer esse movimento, né? Começou aí essa elevação de juros também lá na Europa. A gente já enxerga aqui as bolsas lá na Europa caindo, né? A DAX está caindo 0,68, CAC está no 0,0 e o Reino Unido também está praticamente no 0,0, mas a Alemanha de fato está sofrendo mais, caindo 0,70. Os futuros americanos também viraram, estavam em alta no comecinho da manhã. Eu falei aqui no Morning News que os futuros americanos estavam em alta, lá na Europa estava misto, né? E agora aprofundando perda aí com essa definição do Banco Central Europeu. E ainda tem outra coisa, né, Guga? O Putin falando que, ameaçando mais uma vez a Europa, falou que vai deixar todo mundo congelar, que não vai mais fornecer óleo, que não vai fornecer carvão, que não vai fornecer gás. O Putin está pressionando, né? Está endurecendo o discurso para ver se a Europa tira a sanção, né? É sempre um monte de coisa, né, Guga? É a questão da economia, é a questão geopolítica, é a questão da guerra, é uma série de coisas que vão colocando o velho continente ali cada vez mais em xeque, né? E aí, obviamente, a gente vê traduzindo no mercado essa tensão toda. Sim, traduzindo no mercado, enfraquecendo cada vez mais os Estados Unidos, porque ele nessa postura hoje de pressionar a queda das sanções, ele na verdade ele está pressionando todas as estruturas geopolíticas que se tem ali entre Estados Unidos e Europa. Então ele está ali botando todo mundo na parede, vendo quem vai ser fiel e quem vai acabar sendo infiel, né? Os fiéis e os infiéis ali nesse processo. Isso vai gerar toda uma ruptura, uma vontade, uma necessidade de romper, né, os seus acordos, os seus laços, e isso vai gerar desconfiança, isso vai gerar opressão, aquela visão, né, de mundo globalizado. A gente vai ver isso tudo, né, pelo menos agora nessa janela, tudo meio que se fragmentando. E aí vai ter toda essa movimentação de, hoje, querendo ou não, todo o polo industrial ainda depende, a gente depende pra caramba dos países asiáticos, depende muito de China cada vez mais forte com tudo isso que está acontecendo, tá? E com essa pressão da Rússia tende a ficar cada vez mais forte ainda, vai ficar mais forte, porque uma das grandes apostas é essa mudança, né? Essa mudança dos Estados Unidos como superpotência indo para a China. Isso vai acontecendo sutilmente, né? Não tem como, ninguém está medindo isso, né? Não tem ali duas barrinhas mostrando quem é mais poderoso do que quem, né? Não tem ali uma barrinha mostrando, olha, Estados Unidos está 53%, China 47%. Não, agora a China, com todo esse movimento, ficou 48%, Estados Unidos. Não existe, isso é uma narrativa. É uma narrativa que é aceita pelas pessoas sem questionar. Como a grande maioria das coisas, as pessoas criam uma narrativa, se joga aquela narrativa, se constrói dados, se mostra os dados que fazem sentido para comprovar aquela narrativa e todo mundo segue aquela narrativa. Né? E vida que segue, porque a gente esquece muito, muito rápido, né, de tudo que aconteceu. A gente traz... é engraçado, né, quando a gente vai analisar os eventos, quando a gente vai analisar os momentos, a gente está muito mais envolvido pelo contexto que a gente tem naquele momento, o que está mais estimulado, né, nas nossas crenças naquele momento, do que de fato, né, fazer um estudo muito mais detalhado, muito mais robusto, muito mais estruturado para poder de fato tomar uma decisão. Então a gente acaba sendo muito suscetível ao que está sendo conversado, o que está sendo falado, o que está sendo narrado num determinado momento. Então Putin está cada vez mais forte. Eu acho que quem lia, né, já desde o início do conflito, né, com a Ucrânia, e que tinha medo de que isso iria ir para a Europa, aí escalou para a Europa. Né? Não de uma maneira bélica, militar, com destruição, com bombardeio, porque isso choca mais as pessoas, mas de uma maneira psicológica. Né? Então ele está atacando toda a Europa, agora de uma guerra psicológica brutal, né? Brutal,
Porque quando a gente está falando aí de, pô, para mim pode morrer, imagina, as pessoas vão morrer de frio. Pô, é uma guerra psicológica, porque as pessoas sabem que elas precisam do gás da Rússia, não tem outra opção, não tem uma solução de curto prazo, não tem uma solução de curto prazo. A gente tem que entender isso. Então, o que ele está falando, de certa forma, tende a acontecer, só que ele se coloca de uma maneira que ele não é o culpado, porque ele colocou ali um ponto, né, que precisa se fazer manutenção dos gasodutos, e para conseguir fazer as manutenções do gasoduto, as próprias sanções impedem que isso seja feito. Então, se cria a narrativa, não, Putin está dizendo que vai congelar as pessoas, ele pode dizer, olha, não tem outra opção, eu vou ter que congelar porque eu não consigo resolver o problema porque vocês me sancionaram. Então é tudo como se coloca a narrativa na mesa, né? E aí vai ter gente que vai se desesperar para um lado, outra que vai espernear para o outro, né? O mundo ele é muito polarizado, né? O mundo ele gosta da polêmica, da discórdia, do conflito. As pessoas se alimentam com isso, né? Então, é um prato cheio aí para a mídia poder explorar e, consequentemente, também os mercados poderem explorar. Mas tem alguns sinais que são interessantes, né? Por exemplo, com tudo isso que está acontecendo, né, a gente já vê aí, tudo que aconteceu, a gente já vê petróleo a patamares, agora está trabalhando aqui, deixa eu só olhar aqui, pô, petróleo agora trabalhando, o Brent, que é a referência para Petrobras, 88,6, mas abaixo de $100, Sim. Já 10% abaixo de $100, já 40% abaixo mais de 40% abaixo da máxima que chegou lá de $138. Então, quando a gente olha assim para a sequência, né, do mercado, principalmente da cotação, e a cotação importa pra caramba, porque é um ponto de referência para estar ganhando ou não estar ganhando dinheiro num determinado investimento, né, é o ponto de referência. Quando a gente olha para as expectativas e olha para a realidade depois, a gente percebe que a gente tem que ser muito menos emoção e tem que ser mais razão, tem que ser mais estratégico, tem que ser mais técnico, né? Olhar para um ambiente, obviamente pegar as informações e as opiniões do ecossistema como um todo, mas enxergar qual é a sequência que o preço tem para se fazer, né? Acho que durante toda essa história que a gente teve aqui na BMC, a gente pegou aí um super rally de commodity, de minério de ferro, né, que se tinha uma super narrativa em relação à Vale, viu o que aconteceu. A gente pegou aqui na BMC também aquele evento onde teve a primeira troca do presidente da Petrobras, que caiu pra caramba a Petrobras, depois a gente olha todo o rally, toda a transformação, todas as coisas novas que aconteceram, o nível de preço que está agora. A gente pegou petróleo a $60, né? Estive aqui com vocês conversando que a gente chegaria com o petróleo a $100. O petróleo só chegou quando chegou a $100 que as pessoas realmente começaram a falar, opa, o petróleo é $100, temos um problema com a inflação, mas aí depois tu vê todas essas sequências acontecendo. Então, eu acho que tem, assim, ao longo desses, acho que vai fazer 3 anos, né, que a gente tem estado aqui diariamente, né, é muito importante que a gente consiga olhar, né, aprender a olhar para o mercado, mas não deixar se envolver tanto assim pelas notícias que motivaram com que a cotação chegasse a um determinado preço, mas sim conseguisse traçar cenários para ver as notícias que estão por vir. Aonde o mercado ele tende a errar, onde o mercado ele tende a fazer a nova grande tendência, porque geralmente é onde ninguém está vendo, e por isso que quando acontece, vira, né, todo mundo dá tanto foco, né, porque, puxa, aconteceu alguma coisa nova que estava fora do nosso radar. Então, aprender a lidar principalmente com bolsa de valores, né, é aprender a conseguir interpretar a notícia que está por vir, não a notícia que veio. Maravilha, Guga, isso aí. E a gente estava falando dos índices, né, Guga, antes de encerrar aqui, que estavam tão voláteis mesmo, viu? Só enquanto a gente conversava aqui, os futuros americanos caíram, subiram, caíram de novo. E na Europa, a mesma coisa. O pessoal está reprecificando e entendendo até mesmo o comunicado do BCE, que daqui a pouquinho a gente vai explorar um pouquinho mais. Valeu, Guga! Ótimos negócios para você. Valeu, Felipe. Boa quinta. Até amanhã. Abraço, Guga. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.